Fala pessoal, tudo bem? Vamos aqui para a nossa terceira aula. Hoje nós vamos falar sobre funções. O que seria uma função no nosso Excel? São algumas fórmulas mágicas que estão aí para nos ajudar com as contas e demais opções aí que o Excel nos dá. Tá? Tem algumas funções que são mais utilizadas. Todo mundo já deve ter ouvido falar da função soma e na função se, que é a que nós vamos ver hoje. Vou passar aqui para a nossa parte de opções. Estão lembrados aqui? A gente tinha feito primeiro o exemplo de como colocar aqui as operações básicas, né? Soma, multiplicação, subtração e divisão. Aqui nós começamos uma planilha de clientes, de cadastro de clientes. Nós colocamos aqui uns filtros, preenchemos alguns dados, utilizamos aqui a validação de dados, que nós vamos usar hoje também. Tem aqui a parte das opções, que é o que a gente deixou aqui. Nós vamos deixar aqui, ó, nós vamos usar hoje a nossa parte de forma de pagamento, tá? Que tem aqui nas opções. Aqui nós vamos criar mais uma aba aqui, ó, para a gente não estragar essa que a gente já tem. Vamos colocar aqui uma parte de vendas, de uma forma bem simples, só para a gente entender como funciona a nossa função. Tá? Vamos imaginar aqui, da nossa aba de vendas, só como exemplo de teste, a função soma. O que seria a função soma? Eu vendi R$100 num dia, 120 em outro e vendi 50 no outro. Tá? Aqui a gente colocou alguns dias aqui. Professor, mas tá confuso, não tem um dia. Tá bom, vamos colocar os dias aqui, ó. Cliquei no campo e vou falar que vai ser uma data abreviada. Vai ser no dia 10/10/2017. Vamos supor que nesse dia eu vendi isso, vou clicar aqui, vou arrastar, ele vai continuar os outros dias para mim. Eu quero saber qual foi o total de vendas, tá? Desses dias aqui. Então, para eu somar isso daqui, vamos falar que isso daqui tudo é valor, vou colocar aqui como moeda, só para ficar fácil, a data. Vamos colocar aqui, por exemplo, vou inserir aqui mais uma, só para a gente colocar aqui em cima, ó, vendas e a data. Então aqui agora eu vou querer somar esses valores, para saber quanto que eu vendi nesses dias aqui. Então a função soma. Assim como a gente tem lá na aplicação da operação básica, tem que começar com igual, uma opção seria fazer isso daqui, né? Igual esse mais esse mais esse. Daria o resultado. Qual que é o problema disso? Imagina que eu tenho aqui 50 células preenchidas, são 50 linhas. Né? Isso vai dar um trabalho, ficar somando um mais o outro mais o outro. Para isso, o Excel nos traz algumas funções. No caso aqui nós vamos colocar assim, ó, igual soma. Tá vendo que ele já começa a mostrar as funções? No caso a gente quer esse soma aqui, ó, dá 2 cliques. O que a gente quer somar? A gente quer somar um intervalo, a gente clica e arrasta. Pronto. Não precisa ficar somando um mais o outro mais o outro. Fechou parênteses e dá um Enter. E o legal é que assim como a gente faz a operação lá, ele não quer saber que valor está aqui dentro. Ele só fala para mim o seguinte, ó, eu vou somar de A2, é onde ele começa, 2 pontos até onde ele vai. O que significa isso? Que ele começa aqui em A2 e vai somar tudo até chegar em A4. Tá vendo? Então se eu chegar isso daqui e colocar ele aqui embaixo, ó, igual a soma, abriu, vou somar tudo que tiver aqui dentro, até o A14, onde a gente parou. Fechou, deu Enter. Se eu chegar aqui outro dia e colocar um outro valor, ele vai completando. Né? Olha que legal. Então isso daqui para uma planilha, para usar no dia a dia, a gente utiliza a função soma para nos ajudar. Ok, esse foi o nosso primeiro exemplo aqui de função. Uma das funções mais utilizadas aí, que é a função soma. Próxima função que nós vamos utilizar é a função se. Tá? Essa função se, ela compara. Se foi verdadeiro, tá ok. Se não,
da falso. Uma função se. Vamos imaginar que aqui a gente, só para critério de exemplo, vamos imaginar que eu queira fazer uma soma das compras do Eric. Nossa próxima função que nós vamos analisar agora é a função se, onde a gente determina uma comparação, se é verdadeiro ou se é falso, e retorna o resultado. No exemplo aqui, nós vamos querer comparar se esse número aqui é o Alice. Então vamos lá. Igual se, abre parênteses, o teste lógico. Aqui tem que ser verdadeiro ou falso. Então eu quero saber o seguinte: esse nome que está aqui no meu C2 é igual, abre aspas, porque é o nome, Alice, ponto e vírgula. Tudo quanto é texto tem que ser entre aspas. Então, se for verdadeiro, eu vou colocar, por exemplo, o texto ok. Se for falso, eu vou colocar, por exemplo, que está errado, que não é Alice. Então, nossa forma, comparando-se o C2, esse aqui do lado, é igual a Alice, tem que colocar entre aspas, porque nós estamos trabalhando com texto, ponto e vírgula. O que eu quero escrever se aqui for Alice? Quero escrever ok, e aqui eu vou querer colocar erro se for diferente. E vou dar um Enter. Pronto, então aqui ele colocou ok. Beleza, aqui é Alice. Mas se for qualquer coisa diferente de Alice, ele coloca erro. Tá? Então, vamos fazer uma outra coisa agora, um outro exemplo. Vamos imaginar que aqui eu não quero escrever ok, quero colocar, se for Alice eu vou contar, eu vou colocar 1, e se não for, eu vou querer colocar o valor 0. Se for Alice é 1, se não for Alice eu vou colocar 0. Pronto. O que eu quero fazer com essa fórmula? Agora eu quero replicar. Ó, estou clicando, de novo, quadradinho branco, cheguei que ele ficou fininho e preto, trouxe para baixo, soltei. Então ele só está colocando 1 onde tem o Alice. Então se eu quiser saber quantas vendas eu fiz para Alice, eu posso chegar aqui e simplesmente somar. Ó. Eu vou somar tudo que tem 1. Né? Então agora aqui eu sei, ó, vendas para Alice. Então o que eu fiz aqui? Usei uma função para colocar 1 aqui, né? Coloquei o 1 onde tem Alice e coloquei 0 onde não tem. E pronto. Então, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. Somando tudo aqui, foram 5 vendas para Alice. Então, essa é a nossa função se, que a gente fez aqui. Lembrando, ó, que eu arrastei. Por quê? Porque eu quero replicar essa fórmula para as demais linhas. Comecei na primeira, repliquei para as demais. Aqui eu quero mostrar as vendas para Alice. Então, eu somei tudo, está nessa soma aqui. Legal, né? Agora vamos imaginar o seguinte. A Alice, ela fez algumas compras, né? Tirei a fórmula soma aqui que a gente não vai precisar dela aqui. Ela fez algumas compras e vamos relembrar um pouquinho da aula passada lá. E essa compra, ela tem algumas formas de pagamento. Vamos colocar aqui, ó, forma de pagamento. Vou usar a lista aqui, ó. Dinheiro ou cartão. Vamos supor que ela pagou dessas duas formas, tá? Como que ficaria isso daqui? A Alice fez uma forma de pagamento, eu vou colocar aqui uma validação de dados e vou falar o seguinte: a Alice, ela pode ter pago de duas formas, dessas duas aqui, ou dinheiro ou cartão. Legal. Então eu vou falar, essa aqui ela pagou no dinheiro, vou replicar tudo aqui. Aqui pagaram no cartão, aqui pagou no cartão, aqui pagou no dinheiro, aqui pagou no cartão e aqui pagou no cartão. Legal. Não vou nem contar a lista não. Eu só quero saber de quanto da minha venda eu recebi em dinheiro e quanto eu recebi em cartão. Tá? Então,
Quero saber quanto que eu recebi em dinheiro. Então agora eu vou fazer uma soma, só que eu só vou somar, no caso aqui, ó, são dinheiro. Só vou somar aqui o valor da minha soma, porque aqui eu fiz a soma de tudo. Mas aqui eu quero que somar somente quando aqui for dinheiro. Então vamos lá. Igual, soma, se. Eu vou somar somente se. Nesse intervalo aqui, ponto e vírgula, nesse intervalo aqui, ponto e vírgula. O critério, eu estou buscando o quê? Estou buscando o que for dinheiro. Ponto e vírgula. E onde que estão os valores que nós vamos somar? Está nesse canto de cá. Dei Enter e OK. Então aqui, veja que bacana, ele só somou para mim o que teve nesse intervalo. Eu estou buscando pelo verdinho aqui, que é o dinheiro, e os valores de compra estão lá no rosinha aqui, ó, roxinho. Enter. Então eu vou fazer a mesma coisa para o cartão. Soma se. Quero somar o que foi pago com o cartão. Então, meu intervalo é esse aqui. Eu estou buscando nesse texto aqui onde é que tem o cartão. Então, nesse texto, intervalo, ponto e vírgula. Ele passou para o próximo. Critério, o que eu estou procurando? Cartão, ponto e vírgula. E onde que está o intervalo de soma? Quais são os valores que eu quero somar? Quero somar o que tiver aqui. Fechou, parênteses e Enter. E notem que isso daqui ele é dinâmico. Tá? Então se eu chegar aqui e falar assim, ó, essa venda que ela não foi com cartão, ela foi no dinheiro, olha o fluxo aqui, ó, os R$500 que estavam no cartão passou para o dinheiro. Olha nesse canto aqui, ó, estou em dinheiro, o dinheiro está com 660. Passei essa venda para cartão, ele subtraiu os 500 e passou para o cartão. Então a planilha ela fica dinâmica, porque eu não estou amarrando os valores, eu estou amarrando a referência de qual célula aquele valor está. Então vocês conseguem analisar a capacidade de montar uma planilha de fluxo de caixa aqui agora, que aqui a gente fez para esses clientes, mas os clientes nós vamos puxar depois daqui, ó. Pode ser ou pelo código ou pelo nome, para conseguir utilizar essas funções, tá? Dessa planilha de vendas. Então aqui, o que a gente fez até agora? Função se, função soma e função soma-se. Ok? Essa foi a nossa terceira aula sobre funções. O começo sobre funções. Até a próxima.